gente, bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês algumas dicas de como você lidar com a birra do seu filho. Mas afinal de contas, você sabe mesmo o que é birra? Durante a primeira infância, mais especificamente entre 2 e 3 anos de idade, as crianças começam sim a fazer as birras. Pode ser que aconteça antes, um pouco mais tarde, mas a idade mais comum é entre 2 e 3 anos de idade. Nessa idade, o cérebro da criança não foi desenvolvido completamente, então a gente está falando de um serzinho, além de tudo com um cérebro maturo que não consegue controlar as próprias emoções. A birra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e existe aquele estereótipo de que é para irritar os pais, para incomodar as pessoas, ou que a criança é mal educada, ou que os pais não sabem educar, ela vai muito além disso. A gente está falando de um cérebro imaturo. Ele não é desenvolvido. Esse cérebro vai ser desenvolvido quando a criança atinge 25 até 27 anos de idade. Eu tenho 24, o meu cérebro não foi totalmente desenvolvido. E se você parar pra pensar, a gente que é adulto, a gente faz birra. A gente não consegue uma coisa que quer, a gente fecha a cara. Óbvio que a gente não tem aquela explosão porque a gente já aprendeu a controlar. E essa é a forma que a criança tem de se expressar. Eu sei que é bem difícil lidar com toda essa situação, por isso que eu já trouxe 4 dicas pra tentar te ajudar. A dica número 1 não é nada mais, nada menos do que você manter a calma. Você é o adulto, você é o líder daquela situação, a criança depende totalmente de você, então ela precisa que você, que é o centro do universo dela, mantenha calma. De fundo, conte até 10, se for necessário, sai um pouquinho, deixa ela com a mãe, com o pai, com alguém, sai um pouco para respirar antes de corrigir, antes de conversar. Nem que você precise contar a quantidade de azulejos que tem na loja para distrair o seu cérebro e tirar ele daquele foco, porque ele tá focado, ele tá na adrenalina. A gente fica com raiva, é completamente normal. É uma situação que saiu do nosso controle, tá todo mundo olhando, são vários pensamentos. Então, se você se sentir irritado, é normal. Só que é muito importante que você mantenha a calma. Você que tá no comando daquela situação, você que é o adulto, você que é o exemplo. Tudo que você faz com a sua criança, ela vai aprender imitando. Então, muito provavelmente, atitudes que ela vai ter no futuro foi que ela aprendeu vendo você fazer. Então, respire pela boca e mantenha calma. A segunda dica que eu trago pra vocês é não ligar pros outros. Todo mundo já passou por isso, se não passou um dia vai passar. A maioria das pessoas tem filho, vizinho, sobrinho que cuida e já passou por esse tipo de situação. E os sentimentos fazem parte da humanidade, todo mundo tem sentimentos. As crianças lidam de outra forma que nós adultos não lidamos. Então você tem que parar pra pensar que a educação do nosso filho é muito mais importante do que a gente se importar com olhares, com julgamentos, com pessoas falando coisas provavelmente mal, olhando feio pra você e pra sua criança. Não se importe com o que os outros vão falar, não se importe se as pessoas vão ficar olhando, você tem que focar em você e no seu filho. A terceira dica é você se abaixar na altura do seu filho e conversar com uma voz baixa, com um tom mais baixo. Porque se a gente tá em pé, parece hierarquia. A criança tá mais baixa e a criança tem que olhar assim pra cima e você assim pra baixo. Então dá aquele ar de superioridade. Se você se abaixar assim no nível do olho do seu filho, ele vai se sentir conectado. Proximidade gera conexão. Cada vez mais perto, mais conectado. Depois que você estiver no olho, você viu que ela deu uma acalmada, ou até antes disso, você pode segurar ela com carinho, falar: filho, eu sei que a senhora raiva tomou conta, mas eu posso te ajudar. Você acolhe o seu filho, você abraça, talvez você leve uns chutes, acontece, mas tudo com amor, sabe? Tudo com carinho, com acolhimento, porque pra criança é muito difícil lidar com aquilo. São sentimentos que ela não sabe controlar, então a gente como adulto, a gente tem que ajudar a controlar aquele sentimento. Tudo com carinho, com amor e com acolhimento, isso é o essencial. A quinta dica que eu dou é não agredir o seu filho. A criança não pode ser responsabilizada por um comportamento que é do cérebro dela. Ela não tem culpa daquilo estar acontecendo. Ela não sabe controlar os sentimentos, ela não sabe falar completamente, então ela explode. E você punir ela por um comportamento do cérebro dela que ela nem controla, acaba sendo bem errado isso, se você parar pra pensar e se colocar um pouco no lugar do seu filho. Você não gostaria que alguém agredisse você porque você não soube se controlar por conta do seu cérebro. O comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças, eles vão evoluindo de acordo com o desenvolvimento do cérebro. Enquanto eles não atingirem as idades, as etapas do desenvolvimento, eles vão continuar explodindo e o segredo é a gente saber lidar com toda aquela situação. A gente saber manejar, trazer calma pra eles. Eu sei que é muito, muito,
muito difícil toda essa situação. A gente fica estressado, vem aquelas angústias, as pessoas olhando, seja no mercado, no shopping, em casa. Traz sentimentos de frustração, porque a gente fica muito mal por isso. Só que pensa assim, o seu filho é uma pequena plantinha, você vai regando com amor, você vai regando com carinho, e quando ele crescer, ele só vai ter coisas boas para retribuir. Você tem que pensar que você está criando um ser humano incrível, um ser humano criado com amor, com carinho, com empatia e não com agressão, com gritaria. Se você para pra pensar, se a criança é criada dessa forma, ela vai reproduzir isso lá no futuro. Não vai adiantar falar assim, não pode gritar, não pode bater, sendo que ela passou por tudo isso. Então não faz muito sentido na cabeça dela. Eu sei, é muito difícil isso, mas você sempre tem que pensar que é uma sementinha que você tá plantando cada dia, que você tá regando e que você vai colher no futuro um ser humano incrível e maravilhoso, sem nenhum tipo de trauma, nenhuma questão assim que você se sinta culpado. Então vamos criar nossos filhos com muito amor, com muito carinho, com muita empatia, sempre se colocando no lugar dele. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado um pouco mais claro sobre a birra, que ela não é uma pirraça, é uma questão do cérebro mesmo. Tirar esse estereótipo que as crianças fazem as coisas pra nos irritar porque elas são malvadas. As crianças não são más. E deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar ler como você lida com a birra do seu filho. E não esquece de se inscrever aqui no canal. E você também pode me acompanhar em tempo real nos stories do Instagram, eu sempre tô lá. E o link também tá na descrição e eu vou deixar por aqui por baixo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau! Que ódio! A segunda? A segunda dica que eu trago pra vocês é